Boa noite. Que a paz de Cristo seja com todos. Eu te convido a abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 18, versículo 16 em diante. Se você puder ficar em pé. Versículo 16 do capítulo 18 de Gênesis. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda esse e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Vamos lá. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos, dentro da cidade pouparei a cidade toda Pode se assentar. Eu, durante esse mês, eu estava meditando sobre o que o Senhor veio falando à igreja. E eu não sei se você se lembra, mas aí eu faço questão também de pontuar. O Senhor, durante esse mês, Ele vai dizer que, por amor, Ele resolveu nos constranger aqui na terra do que nos condenar quando chegarmos lá. Não foi assim? E aí uma outra mensagem, a gente vai perceber que, por amor, Ele resolveu nos dar mais uma chance. Em uma outra mensagem, Deus falou profundamente aos nossos corações que Jesus ainda não veio por amor, porque Ele não quer que nenhum
dos seres humanos se percam. E aí, domingo agora, nós ouvimos uma mensagem impactante, dizendo que, por amor, Ele resolveu morar em nós, fazer presença em nós. E aí, quando nós chegamos a esse lugar, nós ouvimos os louvores, e os louvores falavam de amor. Eu estava em casa preparando essa mensagem para essa noite, o Senhor foi ministrando ao meu coração, e quão profunda é a presença de Deus e quão profundos são os teus caminhos. Quando eu estava meditando nesse texto, o Senhor foi me levando, me conduzindo, e eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar conosco? E o Senhor me direcionou ao amor. Todos aqui já conhecem a Gênesis capítulo 18, que vai tratar de um diálogo entre Abraão e o Senhor. Só que antes, Gênesis capítulo 11, versículo 27, você vai perceber que inicia ali uma geração. Arã, que é um dos irmãos de Abraão, ele vai gerar Ló. Só que Terá, que é o pai, está em Ur dos Caldeus, que é um momento em que Arã falece. Só que agora Ló, sem pai, vai ser criado com Terá. O tempo passa e Terá agora sai de Ur dos Caldeus com destino a Canaã. Só que no meio do caminho ele para em Arã e decide viver naquela região. E nessa região ele cria os seus filhos, dentre eles Abraão e agora também Ló. E junto com Ló, a sua irmã Sara. No momento em que eles estão em Arã, Terá, ele falece. E agora quem assume a responsabilidade de Ló é Abraão. E é o momento em que Deus chama a Abraão, e aí você sabe que é Abraão, mas não quero me ater nessa história. Deus chama a Abraão e disse: sai da sua terra, no meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus está falando com Abraão. Ele obedece, sai de Arã e vai para Siquém, ou Carvalho de Moré, ou Carvalhais de Mamre. Quando ele chega lá, ele recebe também uma promessa, que naquela região, Siquém, a descendência dele iria herdar também aquela terra. E aí Abraão, ele constrói um altar dedicado ao Senhor. O Senhor fala com Abraão no momento em que ele sai de Arã, e agora quando ele chega em Siquém, o Senhor também fala com ele, reforçando a promessa. E aí ele constrói um altar dedicado ao Senhor. Ele se esforça, ele se dedica para ter um lugar especial, dedicado para oferecimento do sacrifício ao Senhor. Agora em Siquém, ele decide se direcionar para Neguebe. Quando ele chega em Neguebe, e aí antes vai para Betel, e aí eu vou acelerar, eu vou para Neguebe. Em Neguebe acontece uma fome, então ele decide ir para o Egito.
Na porta do Egito ele chama Sara e vai dizer: olha, quando chegar lá você fala que você é minha irmã, porque se descobrirem que eu sou o seu esposo, eu vou morrer, porque você é muito linda. E é claro que eles vão ficar com você e eu vou morrer. Eles fazem um acordo, descem para o Egito, e aí o acordo que foi feito antes de entrar é estabelecido, a ponto de Faraó, as pessoas que estão próximas a Faraó vai dizer: tem uma moça bonita aí, Faraó, e não é casada, é irmã de Abraão. Eu acho que é o seu tamanho. E aí Faraó vê a beleza, só que não olha que na frente da tenda de Abraão o Senhor não abria mão de estar com ele 24 horas por dia. Abraão era guardado pelo Senhor. Abraão era protegido pelo Senhor. E aí Faraó acha que é mais uma, é mais um, não faz parte daqui, enche Abraão de presente. Ó, eu estou te dando esse presente, mas é um presente de coração, né? Em troca, Sara vem comigo. Só que no momento que ele decide fazer, começa uma doença grave a acontecer no meio do povo dos egípcios. E aí ele começa a procurar a causa do problema. E aí descobre que, na realidade, Abraão era esposo de Sara. Só que ele não toma nada. Ele olha e vai dizer: te dei presente? Então leva o presente com você, leva a tua esposa, leva tudo, mas sai daqui, porque você me fez mal. Vai. E aí ele deu servos e servas, bens, e agora o patrimônio que ele tinha dobrou, e ele foi embora, voltando para Betel, próximo de Ai. Quando chega lá, oferece um altar dedicado ao Senhor. Você ouviu nessa história toda Ló? Você ouviu Deus chamando Ló e fazendo uma promessa para Ló? Hã? Toda a conversa que Deus queria fazer, fazia com quem tinha intimidade com Deus era. Só que Ló andava com ele e desfrutava das bênçãos que era. Quando chega no Hermon, os servos de Ló com Abraão, olha, Abraão reparte o que ele tinha com Ló. Reparte com Ló. Agora os servos estão brigando com os servos de Abraão. E aí Abraão chega para Ló e diz: olha, não dá mais para ficar junto. Se você escolher a direita, eu vou para. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Quando se tem a promessa e a presença, você não precisa escolher, porque você já tem. Ló, ele olha e diz assim: eu vou levar vantagem ali, ali vou multiplicar o meu patrimônio, ali eu vou conseguir viver bem. Imagina você viver em um lugar maravilhoso, paradisíaco. Assim era Sodoma. E Abraão
terra seca, tinha nada. Aí um escolhe o que era bom aos olhos, e o outro simplesmente vai para a terra. Um decide ir, o outro fica tranquilo, porque aquele que prometeu eu tenho a marca da promessa. Tem marca, querido. Preocupado com tanta coisa. Ai, meu Deus, eu vou para cá, eu vou para lá, não precisa ir para lugar nenhum. Meu Deus, é assim que Deus está falando comigo. Está preocupado com tanta coisa, você já tem. Quem tem que se preocupar é Ló. Você já tem. Aí Ló escolhe Sodoma e vai para Sodoma. E aí você vai entender no texto que quando Abraão chega no lugar deserto, ruim, ninguém queria ficar lá. Só pelo fato dele chegar, as pessoas começaram a gostar dele, as coisas começaram a melhorar no local, só porque ele pisou na terra. Ele pisa, e aí Deus olha e fala assim: tem uma promessa, é pai de nação. Minha promessa não volta vazia. Quando eu prometo, cumpro. Quando eu carimbo, está decretado. Ele será pai de nações. Você vai ver no texto que o Senhor faz questão de falar isso. Acontece o primeiro problema em Sodoma. Aí quem tem que acudir Ló, que já está preso, é quem? Abraão. Ele tem que juntar 318, já ouviu isso aí, né? 318, por aí. Ele tem que juntar 318 homens para lutar contra um rei, e não só ele, mas como o seu aliado também. Soltar Ló, pegar tudo que Ló havia perdido, porque tomaram as riquezas de Ló. Ele devolve a riqueza, e aí Ló, ao invés de escolher um outro lugar, decide voltar para onde? Para o mesmo lugar. Decisões. Às vezes tomamos decisões em nossas vidas que a culpa não é do pastor, a culpa não é da intercessão. Decisões que nós tomamos, temos que nos responsabilizar pela reação da ação que foi tomada. Isso é fruto da nossa decisão. Ele é livre, ao invés de escolher um outro lugar, decide voltar para o mesmo lugar, porque ele constituiu família naquele lugar. Era um lugar que ele imaginava que nunca iria ser destruído, de tão maravilhoso que era. Só que o tempo vai passar. Abraão está na tenda, na frente da tenda, quando vem se aproximando três homens. Olha a diferença de quem tem e quem não tem. Se aproximaram 3 homens, ele se prostra, e a palavra que ele vai dizer é: meu Senhor. Tinham quantos homens? E ele vai dizer: meu Senhor. Eu te conheço
porque eu tenho aliança contigo. Eu conheço a voz do meu Senhor. Eu conheço quem está falando comigo. Eu conheço os passos. Eu conheço o tom da voz. Meu Senhor, me permita que eu lave os pés dos senhores. Me permita que eu faça um cado de farinha, um pão. Prepare para trazer aos senhores. Me permita matar um bezerro e trazer para que vocês comam. E aí ele vai dizer: tudo bem, vamos aguardar. Parece simples, né? E aí novamente, quando eles comem, o Senhor reforça a promessa que ele havia feito. Aí Abraão fica tranquilo. Quando ele ouve a voz do Senhor, ele vai fazer o quê? Vai para o altar. E aí ele percebe que os homens estão saindo, indo para a direção de Sodoma. Ele vai junto. E no meio do caminho, o Senhor vai dizer: eu não posso ocultar o que eu vou fazer, porque Ele é pai de nações. Não tem um filho, mas é pai de nações. Eu não posso deixar de revelar aquilo que eu vou fazer. Não há nada oculto que eu não possa revelar a Ele, porque eu tenho aliança com Abraão. Por que ele não foi direto para Sodoma? Você vai entender. E aí em direção vai contar para Abraão a história, que as acusações chegaram tão forte ao trono, que ele desceu para saber e atestar se de fato havia veracidade nas acusações. Olha isso. E aí no momento em que está direcionando a Sodoma, Abraão, ele não para os anjos. Os anjos continuam. Abraão para à frente do Senhor e vai dizer: peraí, o Senhor vai matar o justo com o ímpio? É isso. O Senhor vai matar o justo com o ímpio na cidade? Vai destruir a cidade com todo mundo dentro? E aí começa Abraão a falar com o Senhor: mas se tiver 50? Por amor aos 50, eu não destruirei. E aí ele continua: me permita 45. Por amor, por aos 45, eu não. Mas e 30? Por amor. Olha que Deus amoroso, gente. Se fosse a gente ia parar para ficar: acelera lá, vai lá. Estou te ouvindo aqui, Abraão. Acelera, vai. Se fosse eu, fôssemos nós. Vai, acelera, deixa eu vou ouvir aqui. Pode, estou te ouvindo, tá? Vai. Estou te ouvindo. Mas não. Ele faz questão de parar e dar atenção a ele, dizendo: por amor dos 30, por amor dos 20, por amor dos 10, eu não destruirei. Olha como estava a cidade de Sodoma e Gomorra. 10, chegamos a 10. Imagina o pensamento de Abraão: vamos parar por aqui, né? 10,
Aí agora os dois homens vão chegar até Sodoma. Lembra da diferença? Em Abraão 3, e ele identifica o Senhor. Vai para Sodoma 2. Quando eles vão chegar em Sodoma, Ló, ele não está na porta da tenda guardando a família, ele está na porta da cidade. E aí ele vê os dois homens chegando, ele olha e diz: meus senhores, porque o Senhor não estava. Sabe o que é pior? A mesma atitude de Abraão foi a de Ló. Ele vai dizer: vem para minha casa, fica lá em casa. Aí a Bíblia diz que os anjos, os seres, os homens vão dizer a ele: a gente prefere dormir na praça do que entrar na sua casa. Não precisa, a gente fica na praça, porque a gente prefere a praça do que entrar na sua casa. Um homem que saiu aprendendo os preceitos do Senhor, um homem que acompanhava e observava os sacrifícios de Abraão para com Deus, o altar que era dedicado ao Senhor, agora vai ouvir que é melhor dormir na praça do que entrar na casa dele. Que triste, irmão. Imagine você chegar e orar e pedir a Deus: Senhor, entra na minha casa. O Senhor dizia assim: não entro. Não vou. Aí Ló tem que insistir para que eles entrem na casa dele. Aí depois de tanta insistência, eles resolvem entrar na casa de Ló. Sodoma está tão entranhado na casa de Ló, está tão contaminado, não influenciou o lugar onde ele estava, o lugar influenciou a ele. E aí quando eles entram na casa de Ló, os homens da cidade batem na porta da casa dele, pedindo que liberem os dois para sair de casa, para que eles pudessem cometer pecado com eles. Está achando que hoje está ruim assim? Você vai analisar quando você chegar em casa, e você vai perceber que a Bíblia faz questão de dizer: jovens, pessoas mais velhas, batiam para que Ló liberasse aqueles dois homens para cometer pecado com eles. O pior, Ló abre a porta e diz: esses homens não, toma as minhas filhas que são virgens. Por esse fato, você percebe que, mínimo que seja, ainda havia um temor pelos princípios, porque as filhas virgens em Sodoma, querido, raro, um lugar onde se praticava a orgia. E você sabe o conceito de orgia, a ponto de puxarem Ló e querer espancar Ló. Se o anjo não pega, coloca Ló para dentro e cega aqueles homens, estava morto. Um identifica o Senhor, o outro, o Senhor manda os anjos, e quando chega lá, eles nem querem entrar na casa.
E aí, resumindo, porque a hora foi embora, a destruição foi chegando, né? E aí, por amor, e aí você vai entender por quem. Gênesis capítulo 19. Versículo 29. E já é o momento em que Sodoma foi destruída. Gênesis capítulo 19, 29. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de quem? E tirou a Ló. Às vezes a gente vai para algum lugar, ou nós recebemos o livramento de algum lugar, achando que nós mesmos conseguimos com o nosso braço, com a nossa força. Só que tem momentos que Deus nem ouviu a nossa oração. Deus ouviu a oração da nossa mãe, do nosso pai, do pastor, da pastora, de tão rebelde que estamos. E aí Deus não livrou por conta de você, foi por conta da oração de alguém. Uma palavra que Deus falou muito forte ao meu espírito foi: saia de Sodoma. Por amor a você, saia de Sodoma. Eu estou falando que Deus ministrou ao meu espírito. Pessoas estão vivas porque existe uma intercessão forte sobre a tua vida. Então Deus manda dar um recado a você nessa noite: saia de Sodoma. Sodoma parece que é um lugar maravilhoso, mas o final é morte, trágico. Chega lá no Rio, vai no Mar Morto, procura por Sodoma. Só ficou Zoar, destruída. Um lugar paradisíaco, um dos melhores lugares para se viver no planeta. Só que sem a presença de Deus, o que é bonito fica feio. Sem a presença de Deus, o que é maravilhoso chama a atenção de todo mundo, não chama a atenção de Deus. Sai de Sodoma. Parece que você vai viver mais tempo em Sodoma, mas não vai. Os teus dias estão contados em Sodoma. Aracando Sequinaia. Tem um prazo de validade para Sodoma ser destruída. Então Deus está mandando dizer: saia de Sodoma. Olha o que é pior. O anjo chega para Ló e vai dizer: Ló, vamos embora, porque eu vou destruir a cidade. Você tem genro? Tenho. Então vai avisar lá. Aí ele vai avisar os pretendentes das filhas dele. E aí ele vai dar o recado: olha, Deus vai destruir Sodoma. O que eles fazem? Começam a rir. Não, você está brincando, o que é isso? O lugar desse aqui, anga, que é isso? Aí ele volta. Aí o anjo vai dizer a ele: vamos embora. Aí ele: vambora, pega a tua família e vamos sair daqui, porque já está decretado, vai ser destruída Sodoma. Olha que triste.
os dois têm que pegar na mão de Ló, tem que pegar na mão das filhas, da esposa, e arrastar para fora de Sodoma, porque eles queriam ficar, mesmo Deus enviando o anjo, mesmo Deus enviando a pessoa na porta da casa. Meu Deus, Deus está falando com você nessa noite, mesmo batendo na porta da sua casa, mesmo Deus visitando você de madrugada, você ainda prefere ficar em Sodoma. Aí sabe o que Deus faz? Porque existe alguém orando, dobrando os joelhos de madrugada, dizendo: Senhor, guarda ele por um instante, guarda ela por um instante, Senhor, cubra com o teu sangue. Aí não tem jeito, o sangue está sobre a tua vida. Só que o sangue, ele vai até um ponto, porque Sodoma já tem um prazo, vai ser destruída, e chegou a hora agora de você sair. A intercessão, a oração, o clamor, o gemido vai até a validade de Sodoma, porque vai chegar uma hora que ou Deus vai te arrancar, te arrastando pela cidade de Sodoma para fora da cidade, ou você vai ser consumido na cidade junto com os outros. É duro, né? Mas Deus falou comigo, tá? Deixa eu contar o meu testemunho para você. Eu estava dentro da igreja brincando. Eu estava dentro da igreja achando que as coisas estavam da maneira que está, e estava tudo tranquilo, surfando na onda da tranquilidade. Teve um congresso em Volta Redonda das mulheres, e eu assentado no meio da multidão, né? Aqui ninguém me vê, aqui eu estou tranquilo. Que? Engano nosso. Chegou um momento em que chegou uma senhora, pastor, chegou atrasada. Aí ela veio entrando na igreja. Eu falei: meu Deus, congressos de mulheres, vem essa senhorinha. Ai, meu Deus, a cabeça já estava longe. Ó, cabeça, corpo, Sodoma. E Deus dando chance: sai daí, sai de Sodoma. E eu agarrado, entranhado, enraizado, dentro da igreja, brincando com o Senhor. A senhora foi pregar na Inglaterra, não sabia ler. Foi pregar numa igreja na Inglaterra. E na Inglaterra foi pregar numa igreja onde só tinha doutor. Sabia ler, sabia escrever. E ela iniciou com esse testemunho. E eu vou representar agora o que ela fez. Ela saiu do altar com aquela sapatilha, né? E ela veio arrastando, contando testemunho. E ela pediu perdão, né? Gente, eu cheguei atrasada porque o voo atrasou. E aí o irmão me pegou na rodoviária agora. E eu queria pedir perdão para os irmãos, tá? Porque eu cheguei agora, eu não sei ler, não sei escrever. E ela veio pedindo licença. Eu falei: meu Deus, é hoje. Veio: licença, me dá licença, no meio da multidão, tá? Não pense você que está escondido não, que não está não. Eu tranquilo. E ela veio: dá licença. Ó, nunca vi aquela irmã na minha vida, nunca vi. E se colocar ela de frente agora também, não sei quem é. Mas Deus sabe. Ó, no meio da multidão ela chegou e disse assim: Jonatas! Nunca vi na minha vida. Nem ela. Não sabia nem ler e escrever. Imagina a rede social. Jonatas!
tem uma ordem de Deus para você agora. Falei, meu Deus, e agora? Eu vou morrer. Ou você sai de uma vez, ou você fica, porque da maneira que você está, não te aceito. Hein? No meio da multidão, ó, multidão, ela fala o meu nome, sem me conhecer. Quem é? Quem fala? Quem está falando? É ela. Jonatas, sai de Sodoma. E ela vai dizer: se você escolher Sodoma, Sodoma por minha conta. Quando você chegar lá e pensar em voltar, já morreu. Então hoje é a sua decisão, fica ou... Eu escolhi o que, irmão? E não acabou não. Ela chegou e disse assim, começou a falar em mistério. Eu falei assim, será que essa mulher falou meu nome, gente? E ela começou a falar em mistério. Começou, vigia, vigia, leve. Daqui a pouquinho começou, vestia, 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 vestia. E aí o final é mais lindo. Vigia, Jonatas. Ó, com S ainda. Tem gente que me chama de Jonathan, Jonas. Ó, tem gente que me chama de tantos nomes, sem S, com H, sem H. Mas Deus te conhece com acento circunflexo. Deus te conhece com S. E olha isso, espera. Deus usa uma mulher que não sabe ler nem escrever para dizer Jonatas. Fique em pé nessa noite. Ó, Deus sabe que você está lutando. Deus sabe o conflito que você tem vivido. Deus sabe o secreto que você tem passado altas madrugadas sem dormir. Deus sabe que você quer até sair de Sodoma, mas não tem força para se arrancar. Deus sabe que você, Senhor, é tão lindo esse lugar. Eu tenho até vontade de sair, mas a minha carne está falando mais alto para ficar. Mas Deus está te dando um recado nessa noite, e esse recado é definitivo. Saia de Sodoma. Sodoma não é o teu lugar. Você não nasceu em Sodoma. A tua mãe não te gerou em Sodoma. Deus foi quem te criou, te colocou no colo, que te faz carinho todos os dias. E por amor, se lembra do por amor? Por amor, Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: por eu te amar tanto, estou te dando mais uma chance. Está na hora de sair de Sodoma. Por amor, por amor. Deus está presente. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Aracanda, Sanduraia. Oh meu Deus. Você entende que Deus para uma cidade só por te amar? Deus não destrói Sodoma porque Ló está lá. E aí, por amor, e aí Ele vai se lembrar da aliança que Ele estabeleceu com Abraão. Ele vai dizer: eu não posso matar Ló. Não tem como matar Ló. E aí Ele vai dizer: Ló, vamos embora. Não, mas pela promessa vou te arrastar. Mas que você vai sair de Sodoma, vai.
Feche os teus olhos nessa noite, querido. Essa é a noite da sua decisão. É a noite em que você decide em levar o Evangelho conforme o Senhor estabeleceu e a promessa que Ele te fez. É a noite do último suspiro em dizer: Senhor, me tira, nem que seja arrancado de Sodoma, nem que seja arrastado, porque eu não tenho força para sair. É o seu momento, é a sua hora. É hora de você clamar por Ele nessa noite. É hora de dizer: Senhor, socorre-me. A minha mãe já fez tudo por mim até aqui. O meu pai já fez tudo por mim até aqui. Os meus filhos já fizeram de tudo até aqui. A minha esposa, meu esposo já fez de tudo, das tripas, coração, para que eu saia de Sodoma, e eu não consegui sair até hoje. Mas o Senhor, que tem o poder nos céus e na terra, tem o poder para me arrancar de Sodoma. A intenção de Deus não é te matar e nem te destruir. A intenção de Deus é te dar vida e vida em abundância. É cumprir as promessas que Ele te fez. É fazer com que você chegue aonde Ele quer que você chegue. Porque existe uma promessa na tua vida e você sabe disso. Esse é o momento. Chegou o momento de parar de dizer: tá chovendo, não vou, tá sol, não vou, tá assim, eu não vou. Tá na hora de sair de Sodoma e dizer: Senhor, seja com chuva, seja com sereno, seja com sol, eu quero é sair de Sodoma, porque o que o Senhor tem para minha vida é maior. Feche os teus olhos, é só você e Deus. Não precisa você expor a tua vida para ninguém. Esse é o momento da sua decisão. Deus está lembrando a oração dos teus entes queridos, o choro dos teus entes queridos. Deus está se lembrando do seu lamento, da sua dor. Deus está te contemplando nessa hora. Olha, Deus tirou você da sua casa, do lugar onde você estava, para trazer a essa noite, para te dizer: é hora de alinhar o seu coração com o meu. É hora de alinhar. É hora de você oferecer um sacrifício dedicado a mim. Até agora pessoas oraram por você, mas agora é hora de você orar por você mesmo. Dizer: Senhor, me arranca daqui. Me arranca desse problema. Me arranca da situação que eu estou vivendo nesse momento. Eu quero sair. E eu quero convidar você nessa noite. Você que realmente tem essa vontade de querer fazer mais para o Senhor. Você que sente o seu coração que ainda está preso em alguma Sodoma, seja ela qual for, financeira. O Senhor te chama nessa noite a fazer uma aliança no altar. Está na hora de dizer: Senhor, chega. Está agora o momento em que eu decido manter e fazer uma aliança com o Senhor. E essa aliança não vai se quebrar mais. Aonde está você? Vem para frente. Vem para o altar do Senhor, vem. Esse é o momento de alinhar o teu coração com o Eterno nessa noite. É hora de sair. Sai! Sai de Sodoma!